Já temos aqui convidados. Dizia eu, os nossos convidados já chegaram. Vamos então começar a chamar o nosso primeiro convidado, Edson Madeira, que já se encontra aqui conosco. Como é que é? Olha para aí para a câmara. Tudo bem? Bom dia, bom dia. Boa tarde já é boa tarde. Viva DJ Sandro, viva Groove People, viva Tio César, viva Cláudio, viva DJ Cidinho, viva Elias. É sempre bom estar entre amigos e poder compartilhar convosco, mesmo neste momento de pandemia em que temos que estar todos nestas condições, mas é para o nosso bem, então obrigado pelo convite e sou todo vosso. Exato. Para quem não sabe, vamos assim fazer. Quem é o Edson Madeira? Edson Madeira, antes de mais nada, é um menino humilde que cresceu no seio da sua família, batalhador, trabalhador e muito sonhador, por cima de tudo. É alguém que sempre sonhou, sempre acreditou e hoje em dia sou judoca, sou treinador, sou professor e, para além de tudo, pai e esposo. Espero ser a esposa exemplar também. Então, em curtas palavras, esse é o Edson Madeira. Exato. Como é que... Vamos falar um bocadinho da tua carreira. Como é que começaste? Com que idade começaste? Comecei com 12 anos. Na altura estudava na escola secundária da Machacan, em que praticava alguns desportos que na altura eram muitos e por isso a escola não andava bem. Então na altura fazia futebol, fazia natação e fazia taekwondo, até fazer judo, né? E um certo dia fui experimentar judo e desde esse dia nunca mais saí. Dizer que tive pessoas que foram fundamentais nessa altura. Um deles era o Dário Fumo, que levou-me a treinar e experimentei esse dia e nunca mais saí do judo. Comecei com 12 anos, como qualquer criança, era no espírito do amadorismo e de querer aprender para poder mostrar na escola, e as coisas foram andando e quando dei por mim já estava nos Jogos Olímpicos e sempre a sonhar, e hoje em dia também já temos alguns atletas que vamos levar aos Jogos Olímpicos. Então, para dizer que tudo isto aconteceu porque sempre sonhamos, sempre acreditamos e
pensamos nós que continuarmos assim, estamos no bom caminho. Exato, exato. Edson, diz uma coisa. As escolas por onde passaste de judo, qual foi a primeira escola que... Na altura nós treinávamos onde era o ginásio de Maputo, onde é agora o Ministério do Turismo e de Desportos, ali na pista na pista de António Repinga, era onde nós treinávamos, e foi lá que eu comecei com o ABC, e depois tive várias passagens pela Europa, pela África do Sul, e por esses sítios todos onde passei, tive várias incursões e tive vários mestres. Então o meu judo é um judo muito que pode-se dizer que pertence ao mundo, porque eu passei por muitos sítios e tive muitos exemplos de vida. Então não tenho apenas um único professor, um único mestre. As coisas, quer dizer, comecei aqui em Maputo, mas as coisas devagaram por todo o mundo. E quando me perguntam de onde é que é a minha escola é do mundo. Então o meu primeiro clube foi o Clube de Maputo, Clube de Judo de Maputo. Hoje em dia sou do Clube Naval, e temos também a Escola de Judo Edson Madeira, que também está a acontecer. Já temos vários miúdos a treinarem, e onde temos também miúdos que poderão se ingrar um dia e se calhar até chegarem até os Jogos Olímpicos. Estamos agora na batalha dos Jogos Olímpicos. Este é um ano não para os Jogos Olímpicos por causa da pandemia. Devíamos ter viajado para os Jogos Olímpicos, íamos agora em agosto, mas infelizmente não aconteceu, e vai acontecer certamente em 2021 com alguns dos atletas que nós já temos projetados. Dizer que isso é um sonho para Moçambique, é um sonho para todos os países em vias de desenvolvimento, mesmo porque não tem condições, não tem estrutura, mas que acredito eu que um dia países como Suazilândia, como outros países que temos aqui perto, Lesoto, por exemplo, consigam estar nos Jogos Olímpicos. Exato. Edson, o que é que te motivou a engrenar para o judo? Penso que o que me motivou mais foi o meu treinador na altura. O meu treinador era o Pedro Alves. Na altura ele ajudou-me bastante quando fui lá. Puxou por mim, teve uma abordagem comigo como nenhum outro treinador teve comigo. Conseguiu motivar-me para que eu conseguisse continuar a fazer o judo. E nessa altura o judo foi o primeiro desporto que me deu uma boa possibilidade de conhecer, por exemplo, o mundo, né? Com 12 anos já fui uma vez a Durban para fazer uma prova. Era o primeiro desporto que me dava uma oportunidade de conhecer outro país, e foi uma das coisas que me fez abraçar essa atividade. Depois daí fui a esta prova e fui o único atleta que trouxe medalha. Então comecei a ver que poderia ser dali um futuro, e dali para frente foi só acreditar, e quando cheguei aos Jogos Olímpicos, quando falei com o meu primeiro treinador, que é o Pedro Alves, disse: mestre, estamos qualificados, vou aos Jogos Olímpicos. Ele não acreditou porque não era a nossa realidade, não era para aí que nós estávamos virados. No final foi só um sonho que consegui concretizar. Exato. Como é que foi conquistar este troféu, este primeiro troféu? Qual foi a emoção? Como é que... assim, naquela altura é um bocado complicado a gente estar aqui a tentar falar, porque éramos crianças e tínhamos 12 anos. Na minha equipa éramos volta de 30, e na minha equipa eu era o mais novo, tinha 12 anos, o resto eram todos mais velhos, e ser o único a conseguir uma medalha, acho que foi uma grande motivação para que eu conseguisse ver que em mim mesmo havia um potencial. Assim, logicamente que não existe potencial sem trabalho, mas já podia acreditar que dali poderia ser muito melhor. Comecei a dedicar-me cada vez mais, passei a fazer 2 treinos por dia, depois chegámos ao ponto de fazer 3 treinos por dia. Conseguimos ir uma vez a Portugal, onde fizemos também medalhas a nível europeu, em Copas do Mundo, e pronto.
e conseguíamos ouvir algum feedback a nível mundial. As pessoas já começavam a comentar, já começavam a falar com um moçambicano que tem bom potencial, e a partir daí a minha vida passou a ser cada vez mais fora. Os países começaram a convidar para treinar, Portugal começou a ser mais o nosso sítio de treinamento, começámos a ir para a França e por aí em diante. Então, dizer que os países amigos de Moçambique também ajudaram bastante naquilo que é o nosso desenvolvimento e continuam a ajudar. Falando das viagens, sabemos que o Edson é uma pessoa que viajou muito por mundo fora. Qual a viagem que mais gostou, a que mais marcou? Assim, é muito complicado a gente estar a falar de viagens porque, como disseste, já tivemos em vários sítios, mas acho que há um sítio que nunca passa despercebido, que é o Japão. Pela educação deles e por aquilo que é a transmissão do conhecimento deles. O Japão era um país em que nós íamos todos os anos em dezembro. Infelizmente íamos numa altura em que era bastante frio, era complicadíssimo ir lá. Mas mesmo assim foi um local em que a gente aprendeu muito a educação deles, a cultura, e para mim eu acho que é o país que mais vende cultura, mais vende educação, e penso que é um sítio onde cada um de nós devia visitar para ver como é que a cultura oriental é organizada, para que nós um dia se calhar possamos seguir os trilhos deles. Exato. E nesta vertente, como é que é gerir Edson Madeira, família, viagens? É complicado. Eu não gosto de usar muito dessa palavra abdicar, mas muitas vezes temos que escolher entre ter, por exemplo, ir ao casamento de alguém da família, ir a uma competição, estar presente no aniversário do pai ou da mãe, e ir a uma prova, ir a um estágio. E infelizmente nessa altura a minha família sempre saiu a perder, porque eu estava dedicado, estava focado nos meus objetivos, e não é uma decisão fácil ter que abdicar de certas coisas, mas infelizmente tivemos que fazer, e hoje em dia conseguimos alcançar vários daqueles que são os patamares que nós desejávamos, então podemos dizer que tivemos missão cumprida. Exato. Para além do judo, qual é o outro desporto que gosta? Assim, eu cresci numa família de desportistas. O meu pai era futebolista, as minhas irmãs são bailarinas, também andaram na natação, e sempre crescemos a fazer desporto. Então, por exemplo, hoje em dia tenho 35 anos, faço judo durante a semana, faço natação à noite vários dias e jogo futebol aos domingos. Jogava antes da pandemia, também jogava futebol aos domingos. Mas eu sou fanático do desporto, gosto de basquete, gosto de vôlei, gosto de taekwondo, gosto de esgrima, gosto de aikido. É assim, não existe um particular desporto que eu gosto depois do judo. Simplesmente sou amante de desporto, prefiro que seja conotado assim. Logicamente que temos aquelas equipas de futebol que somos adeptos ferrenhos, que não é o Benfica, por exemplo, mas já agora o Benfica é o único clube que eu sou fã. De resto, todos os clubes eu sigo pessoas. Por exemplo, sigo o Mourinho. Onde o Mourinho for, eu sou da equipa dele. Eu nunca fui do Tottenham, mas agora já deu por mim a apoiar o Tottenham. Sou do Cristiano Ronaldo. Nunca pensei que algum dia ia gostar do Juventus, e hoje em dia apoio o Juventus. Então sigo pessoas, não sigo clubes. Então o único clube que eu gosto é o Benfica, e mesmo em Moçambique tenho alguns amigos e eu sigo por eles. Na altura tinha amigos no Costa de Sol, era de Costa de Sol, tinha amigos do Ferroviário, quer dizer, e é um bocadinho por aí. Por exemplo, agora temos o Dário Monteiro, está no desportivo, então agora eu sou desportivo, então é mais ou menos assim, sigo pessoas. Falou da sua filha, ela sente alguma paixão pelo judo? Olha, a minha filha, para quem segue-me nas redes sociais, já pode ver que ela já começou a dar alguns passos, já começou a fazer aulas comigo. Ela só tem 3 anos e já está a dar os seus primeiros passos. Mas digo que eu não vou obrigá-la a fazer judo. Judo vai ser uma coisa que ela vai estar... vai ser uma coisa que ela vai viver em casa. Já vem comigo combates, já vai mas muito naturalmente. Se ela algum dia quiser engrenar pelo ténis, pela natação, por qualquer outro desporto, penso que
vai ser bem-vindo. O que eu quero é que ela não seja, quero que ela seja uma menina, pronto, que faça algum tipo de desporto, que tenha algum foco na vida. Agora, ser judoca vai ser uma escolha dela. Ela já faz e acho que todas as crianças deveriam fazer judo, porque o judo é a primeira atividade desportiva, neste caso, que a Unesco aconselha as crianças a fazerem a partir dos 4 anos. Então penso que o judo é uma boa atividade para as crianças. Agora, depois disso ela vai fazer várias coisas e ela vai escolher, não há nenhuma obrigação que ela seja judoca. Ok. Dificuldade ou barreira enfrentada na tua carreira? A grande dificuldade que temos desde os tempos em que eu treinava e continuamos a ter são dificuldades financeiras, né? Nós, Moçambique, muito pela estrutura que nós temos, não temos grande capacidade financeira de poder participar em grandes campeonatos, por isso é que por cada resultado grande que nós fazemos, festejamos como se fosse o fim do mundo. Só para ver, nós temos atletas no top 50 mundial e não é fácil ter atletas no top 50 mundial. Eu pessoalmente estive no top 30, quer dizer, não é fácil num país em que tu não tens estrutura desportiva para poder estar nesse meio. Então penso que a grande dificuldade em Moçambique para todos os desportos é a dificuldade financeira, porque talento nós temos, força de vontade nós temos, o que falta mesmo é valores financeiros para poder participar naquilo que são as grandes provas e a estrutura interna também para que a gente possa ter estrutura para poder participar nessas provas, porque quando a gente diz participar só nas provas, o dinheiro não é só para isso. Internamente também temos que ter condições para que os atletas consigam estar ao nível daquilo que são as competições em que eles estão metidos, não é? Nós não podemos ter um atleta que vai treinar de manhã porque apanha 3 chapas e depois tem que ir para casa e depois tem que voltar a treinar outra vez que apanha mais 3 chapas. Isso é muito complicado. Depois, quando chega em casa, o que é que ele come? Então, é mais ou menos a volta dessa estrutura que eu falo, que se nós tivermos uma boa estrutura, logicamente que podemos alcançar patamares invejáveis a nível mundial. Ok. Que conselhos dá aos novos judocas? Eu digo sempre uma coisa, que nós podemos ser tudo o que nós quisermos. Eu sempre nunca sonhei ser um judoca, nunca sonhei ser professor de judo e hoje em dia sou judoca e sou professor de judo. Penso que só dependemos de nós e temos que acreditar. A minha palavra de ordem sempre nos meus treinos, nas minhas palestras, em tudo o que eu faço, é sempre a palavra acreditar. Porque se nós acreditarmos, nós vamos conseguir ser tudo o que nós quisermos. Então, a primeira coisa, a palavra de ordem é acreditar, acreditar e acreditar. Sempre que nós acreditarmos, nós vamos conseguir ser tudo o que nós quisermos. Exato. Como é que acha que vão ser as próximas Olimpíadas depois desta situação da pandemia, do Covid-19? Acho que o mundo já não vai voltar a ser igual. O mundo vai mudar, mas acho que vai mudar por um bom motivo. As pessoas vão passar a dar mais valor a certas coisas como família, higiene. Há várias coisas que nós deixávamos para trás e acredito que vamos passar a dar mais valor. Então penso que o mundo todo vai mudar, não é só Moçambique. Espero que a gente consiga aderir em massa a esta mudança e que consigamos passar por esta fase e que Moçambique e o mundo consiga fazer uma reviravolta e que daqui a 5 anos a gente possa estar aqui no mesmo local a rir destas dificuldades todas que tivemos, mas sempre a continuar com estas que são as nossas estas medidas de higiene, máscara, lavar as mãos e tudo o resto. Se formos a ver, há medidas de higiene que nós sempre devíamos ter tido, como lavar as mãos. Isso é uma coisa básica que nós devíamos ter. Cheguei em casa, tomei um banho, tirei a roupa e pus para lavar. É outra medida de higiene que devíamos ter tido sempre. As máscaras não digo porque não é uma nossa vivência, mas por exemplo os orientais na China, no Japão já usam máscaras há anos como higiene. Então penso que há medidas que vêm mesmo a calhar para que nós consigamos se ingrar. Eu penso que esta altura vai ser definitiva
para quem está a viver neste momento e que acredito que vamos ser muito melhores daqui para frente. Como é que é a sensação de levar a bandeira nacional além fronteiras? Acho que é como chamam, né? Somos embaixadores de Moçambique fora. Penso que é uma sensação única podermos carregar mais de 30 milhões de habitantes nas costas e mostrar que, olha, nós estamos aqui, Moçambique, as pessoas... O que acontece, Sandro? Quando a gente viaja, quando a gente diz que somos moçambicanos, as pessoas não sabem onde é Moçambique. E começam, mas Moçambique, onde é que fica isso? Jamaica? Não, isso é daquele lado de Angola. É Angola, Moçambique é Angola, é a capital de Angola. Então, o que acontece é que a gente passa a explicar a partir do momento, porque nós não temos nada que nos caracterize, ok? E isso é muito mau, porque estamos a perder a nossa dignidade. Então, quando aparece um judoca, as pessoas já sabem, judoca de Moçambique, ok, moçambicano. Moçambique fica onde? Fica perto da África do Sul. As pessoas começam a encontrar no mapa. Então, penso que para além de tudo, de termos orgulho em representar as nossas cores nacionais, o maior orgulho é a gente mostrar aonde é que fica Moçambique no mapa. Então, penso que esse aqui é um grande orgulho que nós temos, porque qualidade nós temos, o que não temos se calhar é espaço de visibilidade. Então quando a gente aparece só por aquilo que fazemos. Como é que é classificado o Edson Madeira no judo? Por exemplo, cinturão, é por cinturão, é por categoria? Como é que é? O judo tem uma particularidade que é escalões de peso, em que se tu não estás dentro daquele escalão de peso, estás inscrito para fazer uma categoria, por exemplo, que são 60 quilos. Se não estás nos 60 quilos nesse dia, não podes lutar. Então tens que ter uma vida regrada, tens que ter uma vida dentro do peso, tens que ter uma vida em que não podes ter excessos, porque no dia da luta a gente vai à balança, se tiver 60.1 já não pode lutar. Então é sempre regrado em termos de alimentação, regrado em termos de treinamento, porque nós fazemos muito treino, não só treino físico, treino tático. E para falar a verdade, penso que a vida dos atletas toda é uma vida, tem que ser uma vida regrada. Quanto a categorias, neste caso, quanto a cinturões, neste momento sou um dos atletas mais graduados em Moçambique, sou quarto dan no judo. O judo vai de cinto branco ao cinto negro. Para os meninos, por exemplo, do cinto negro começamos a contar por dans. Então neste momento sou o quarto dan. Já só para chegar ao quarto dan tem que passar do cinto amarelo, laranja, verde, azul, castanho, negro. Depois começa a contar primeiro, segundo, terceiro até o quarto dan. E ambiciono um dia se calhar chegar ao 10º dan, que é o maior dan que existe no mundo, não é? Exato. Falando então de ser uma pessoa regrada, tipo de alimentação que deve seguir? É assim, normalmente as pessoas que têm faltam, nós como moçambicanos nunca crescemos com grandes coisas, crescemos sempre a comer o que havia, nunca podemos chegar a um sítio e escolher, né? Então é muito complicado para nós ter esse tipo de regras, porque quando a gente vê, por exemplo, em Moçambique não temos McDonald's. E quando nós vamos à África do Sul ou vamos a outro país qualquer, vemos McDonald's, nós queremos McDonald's e é complicado. A gente aqui em Moçambique, por exemplo, já passámos pelo tempo da fome, em que não comíamos carne sempre que a gente quisesse. Se a gente viajasse, chegava num restaurante, em vez de comer uma salada, nós queríamos batatas fritas. Então é muito difícil para a nossa realidade, quando nós viajamos, quando nós andamos fora, seguir esse tipo de regra. Mas normalmente a nossa dieta, 2 semanas, 3 semanas antes da prova, tem sido basicamente rica em fibras e verduras, proteínas, e sempre a transpirar o dobro do que aquilo que transpiramos. Porque normalmente no judo, eu por exemplo, cheguei a pertencer à categoria de 66 kg, pesava a volta de 69 kg e tinha que tirar 3 kg na última semana para poder pesar 66 kg. Depois passei para a categoria de 73 kg, pesava 76 kg e tinha que tirar sempre 3 kg na última semana. Mas é um hábito, é uma coisa simples de se fazer para nós, em que uma semana tiramos 3, 4 kg. Conheço atletas que tiram 5 kg numa semana. Não aconselho a ninguém, mas acho que é uma das experiências que nós já tivemos. Então dizer que é o foco que nos faz chegar a esse tipo de limite
e conseguimos chegar, e acho que é um exemplo para todas as crianças que nos assistem hoje em dia. Exato. O Edson Madeira sabe cozinhar? Hoje em dia já sei. Graças a Deus tive mais experiências por onde andei, porque nunca soube cozinhar, porque eu sou filho sempre vivi com 4 mulheres em casa e as minhas irmãs sempre fizeram todas as minhas vontades. Então nunca soube nada, até que tenho um amigo meu que por acaso é chefe de cozinha e foi-me dando dicas, e hoje em dia já consigo fazer algumas coisas para a família e para muita gente que aparece lá em casa. Aliás, estás convidado um dia destes para vir lá para casa para experimentar os meus cozinhados. Já faço cabrito, já faço frango, já faço um bocado de tudo. Então estás convidado a vir ver se os meus dotes estão lá. Ok, vamos fazer um live, ok? Edson Madeira na cozinha. Vamos embora. Ok, Edson, últimas considerações. Uma mensagem. Olha, em primeiro lugar, agradecer por esta brilhante ideia que vocês tiveram. Penso que é disso que nós estamos a precisar. O lema é fica em casa, mas penso que para ficarmos em casa temos que estar ocupados, e penso que isto é uma boa ocupação, para além de ser um divertimento para vocês, que eu sei que vocês adoram estar aqui na música e misturar. Penso que é para quem está em casa também gosta de ouvir e gosta de perceber o que é que está a acontecer. Então penso que, em primeiro lugar, parabenizar pela iniciativa. E últimas considerações, basicamente, é dizer que o mundo não acabou, nem tudo é mau nesta pandemia. Infelizmente não podemos estar sempre juntos, não podemos nos abraçar, não podemos estar como nós queremos, como nós gostamos de estar, mas há um lado positivo, há o lado familiar, há o lado de ensinamentos de higiene e tudo isto que a gente tem estado a aprender, que também é muito positivo. Então isto já vai passar e espero que a gente tire daqui muitas boas aprendizagens desta que foi esta pandemia. Então nem tudo é mau. Daqui a bocado vamos estar juntos e vamos poder recordar-nos disto com muito boas recordações. Obrigado. Ok, obrigado, Edson Madeira. E daqui a pouco vamos ter aqui César Flores, que já está aqui em estúdio conosco, e vamos fazer só um pequeno intervalo. Já sabem como é que é. O Facebook dá-nos um tempo limitado e voltamos já.